E quando ele se virou para olhar, Deus estava ali para mostrar para ele coisas interessantes, importantes, preciosas, que ele não sabia descrever. Eu falei também para vocês que a nossa alma, a maioria das pessoas, elas se relacionam com Deus alma e espírito. Como é que é uma relação com Deus alma e espírito? A relação com Deus alma e espírito é a relação daquilo que você consegue captar através da sua mente. Ou seja, as suas experiências do passado, aquilo que você conseguiu assimilar da Bíblia, aquilo que o Espírito Santo também foi te mostrando e você foi guardando na sua mente, né, na sua memória. Mas tem a ver com o seu passado, tem a ver com as suas experiências, tem a ver com aquilo que você tem passado, né, que te projeta para frente. Amém? E existe essa relação com Deus é uma relação com Deus que existe, é real, mas é uma relação que ela tem limite. Tem um limite. Tem um limite de atuação. Qual é o limite de atuação? É a sua capacidade. Então, quando foge do seu entendimento, você fala, puxa, isso é um terreno perigoso, é um terreno que eu não conheço, é um terreno que... O que será que está acontecendo? Aliás, são essas coisas que matam os avivamentos, né? Agora, existe um outro tipo de relação com Deus, que é o tipo de relação que a gente fala muito aqui na Escola Sobrenatural, que é a relação com Deus espírito-espírito. Então, quando você se relaciona além da sua mente, a sua capacidade de entendimento humano, e você se relaciona espírito-espírito, não há limite. Não há limite. Para o que você pode aprender, desfrutar, não há limite de conhecimento. Amém? Então, eu sinto, né, e quem esteve lá, e quem experimentou, quem viu, né, dá para a gente perceber que a gente está passando nos últimos 10 anos um momento de transição. Eu diria para vocês que desde 2009, 11 anos, eu sinto que desde 2008, 2009, a gente está passando um momento de transição. E esse momento de transição, a gente precisa aprender a saber como se posicionar naquilo que Deus está fazendo. Porque a gente pensa, puxa, a gente pensa em termos de 70 anos, 60 anos, 50 anos, 80 anos, mas Deus está fazendo coisas extraordinárias há 5.000 anos. Coisas incríveis. E é interessante que a gente pensa assim, puxa, vai ter o descende. E de repente tem um momento que já estava marcado, que Deus já estava trabalhando nele há 5.000 anos. Para a gente foi um momento, mas para Deus é o que Ele já está trabalhando, né? Então, eu sinto que, assim, como é que você desfruta desse momento de transição? Olhando do céu mesmo. Você só tem como ver a partir da perspectiva dele. Você não vai conseguir acompanhar o que está acontecendo se você não ver a partir da perspectiva dele. Como é que eu vejo para onde eu vou ser enviado, para o que Deus quer fazer através da minha vida? Talvez o seu local de envio, né? E no momento em que você está vivo, no momento que você está buscando a Deus, no momento que você está com fome, você está sendo enviado. Mas para onde? Para fazer o quê? Quando? E essa é uma relação que é preciso ser desenvolvida. Essa relação espírito-espírito. A gente pode pegar a Bíblia e extrair dela coisas extraordinárias e fenomenais e princípios incríveis que funcionam, e a gente sabe disso. E a gente pode, através de uma linguagem extremamente funcional e uma linguagem extremamente capaz de mover as pessoas, de fazer com que elas entendam, realmente gerar transformação na vida das pessoas, tá certo? Agora, quando você conhece a palavra, quando você conhece os princípios, quando você tem uma relação espírito-espírito, Deus te mostra muito além, muitas vezes além. Te mostra os problemas, te mostra de outra perspectiva. Te mostra da perspectiva dele. Os problemas são muito pequenos. Os problemas passam a ter uma outra dimensão. Porque quanto mais você tem essa relação com Deus, olho no olho, quanto mais você vê o tamanho do seu Deus, quanto mais você desfruta do tamanho do seu Deus, quanto mais você desfruta dessa cobertura, quanto mais você desfruta dessa amizade, quanto mais você desfruta dessa presença, né, dele, constante. Porque assim, gente, olha só, não vamos invadir uma área que já está ocupada. É legal, eu acho incrível, eu acho fantástico. E realmente, para mim,
aquilo ali foi assim, puxa, eu chorei de manhã até de noite. Depois chorei no outro dia, passei uns 2 dias chorando. Falando, puxa, está sendo feito, está acontecendo e eu estou vivo para ver. De alguma forma nós estamos fazendo parte disso. Mas, Senhor, como é que eu posso ser mais eficaz? E como é que eu posso agir de maneira eficaz? Porque tem poder na ação. Amém? Um dia o Senhor falou, olha, eu quero que você faça uma escola. Beleza. E se eu não tivesse agido? E se eu não tivesse feito nada? E se eu tivesse guardado o que Deus estava me dando só para mim? Né? Aí Deus falou para o Bruno, ó, vai lá, ajuda, vamos lá, estamos juntos. E se o Bruno tinha uma limitação? Uma pessoa tem uma limitação, 2 pessoas já é o dobro. Se for 3, se for 4, se for 5, amém? O Theo Hayashi, vocês, não sei quem sabe aqui como ele começou, o Dunamis, mas na verdade foi nas Filipinas, quando ele era missionário nas Filipinas, ele estava lá, garoto, sentia vontade, ele mais um outro rapaz, de ir nas universidades lá, louvar, o cara louvava bem, então eles ficavam lá louvando. E aí, durante o louvor, algumas pessoas se aproximavam, eles pregavam o evangelho, compartilhavam e começou a crescer essa coisa no coração dele. Agora imagina, se ele não tem relação com Deus, por exemplo, não tem essa relação com Deus que impulsiona, falar, não, é isso para fazer isso, dessa forma. Então o cara se torna eficaz. A gente tem que saber que, assim, Deus está transicionando. Eu creio que Deus está transicionando. Eu queria falar um pouco sobre isso. E isso é profético. Isso é profético. Da pessoa que nós somos, a pessoa que Deus sonha que a gente seja, a pessoa que a gente deve ser, isso é profético. É o processo de transformação, de transição. Aliás, o evangelho sem transformação é nada. É um clube social. E estou aprendendo sobre transições e tempos e épocas. Quando as crianças estão no jardim de infância, pela idade deles, você trata eles diferente de como eles estão já na faculdade, não trata? Todo mundo trata, né? É um nível de maturidade diferente. E a gente tem que aprender, né? Como Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai continuamente da boca de Deus. Porque Deus está sempre nos ensinando, sempre nos mostrando, muito além do que a nossa mente tem capacidade de enxergar. A gente precisa disso para que a gente possa responder de forma eficaz aquilo que Deus tem falado nos nossos corações. Que a gente possa se posicionar de forma eficaz. E eu me lembro quando o Theo começou, porque de alguma forma a gente foi conectado, eu nem me lembro por quem. E na época ele tinha só era uma vez por mês em São Paulo que ele fazia um negócio lá, fornalha, isso, fornalha. E era uma coisa para jovens, 20 jovens, 15 jovens, 30 jovens. Ele fazia o fornalha lá, a gente ia fazer o céu na terra aqui. Mas é interessante, como você olha assim e você pensa, puxa, talvez você possa pensar, não está dando certo. Porque talvez você olhe pelo número de pessoas, tem 15 pessoas aqui. Será que isso é de Deus mesmo? Será que não é de Deus? Não, mas eu quero dizer assim, às vezes assim, a gente fica com se você não tiver uma relação espírito-espírito, se você não desenvolver isso, se você não vê a partir do espírito, eu não estou falando que tudo é espiritual para quem é espiritual, mas tem posicionamentos físicos, tem coisas que você tem que fazer. E permanecer, e perseverar. Mas se você tiver uma relação alma-espírito, você vai desanimar. E a gente está entrando aqui agora num processo de transição. A gente vai começar a entrar em processos de projetos.
Porque é muito bom a gente estar sentado na cadeira e escutar. Mas e agir? E o que Deus tem para você? Cara, eu te garanto que Deus pode fazer, através de uma pessoa aqui, coisas tão extraordinárias, tão impactantes, tão profundas. E tem tantas oportunidades de fazer coisas tão preciosas. Tá aí o... Cara, não falta dinheiro, gente. Não falta dinheiro. Desculpa só mas não falta dinheiro. Não falta dinheiro. Não falta. Tá transbordando dinheiro. Eu fui num evento de economistas que os caras fizeram um banco e grande parte desse banco vai num banco, um fundo de investimentos, e grande parte desse fundo de investimentos esqueci o nome agora. É um fundo de investimentos que tem como objetivo a maior parte da rentabilidade ser voltada para ação social. Está em 500 milhões de reais. Os caras fazem escola, fazem não sei o quê. Eu vi lá, e tu fica olhando isso, e as pessoas falam assim, cara, como é que eu contribuo mais? O que você está fazendo mais? Porque é sério, porque é bom, porque é um negócio, só que é da alma. É a alma querendo ajudar. Agora você imagina você bater meia hora de papo com Deus, e Deus te dá, olha, essa área, essa direção. Então, é necessário que a gente perceba, nós estamos nesse processo de transição, como igreja de um modo geral, mas como pessoa também, como escola também. A gente vai entrar numa seara agora em que essa área profética é muito, muito importante, que você desfrute das regiões celestiais, realmente você veja, para que você possa então perseverar. Porque muitas pessoas falam para mim assim, cara, mas por que você não aceitou a proposta para ir para os Estados Unidos? Por que você não aceitou a proposta para não sei o que lá? Por que você não aceitou aquilo? Cara, porque é o meu espírito, meu irmão, ele grita, ele fala, não! É para você fazer tal coisa, em tal lugar, em tal tempo. Amém? Então essa atividade que a gente fez agora, antes de começar, cara, muito importante. É importante a gente entender os tempos. 1 Crônicas 1:32 diz que da tribo de Zacar, 200 chefes que sabiam como Israel devia agir em qualquer circunstância, comandavam todos os seus parentes. Deus está esperando que alguém fale, Senhor, eis-me aqui, eu quero meus sapatos, me envia. Que saia do meio da multidão, porque Deus vai gerar favor, recursos, etc. E a multidão vai seguir, é normal. (12:32). 1 Crônica 12:32. Mas algumas coisas que eu queria falar sobre essa transição que a gente está passando, né? A gente está se movendo de para. Então a gente está se movendo. Eu creio que a gente está se movendo, a gente está vendo uma transição de uma pregação só do Evangelho da Salvação, onde o cara está salvo e aí, bom, daqui para frente, e agora o que eu faço? Vem para a igreja. Porque o alvo de Jesus ter morrido na cruz não é o ajuntamento de domingo. O alvo de Jesus ter morrido na cruz, cara, é trazer o reino. A gente viver no reino, viver com ele, voltar para o plano original, trazer o reino de Deus. Então a gente está se movendo do Evangelho da Salvação para o Evangelho do Reino. Mateus 4:23 diz assim, e percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. 9:35 diz assim, e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, tem ação, tem movimento, tem alvo, tem direção, ele ia, ele ensinava. Ele ensinava o quê? O Evangelho do Reino. Pregando o Evangelho do Reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 24:14 diz assim, este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo. O Evangelho do Reino é quando você tem soluções do reino.
São as boas notícias do reino. É que você tem alternativas do reino. É que você gera esperança que está fundamentada no reino. É que você traz a paz que está no reino. A alegria que flui de você é do reino. Tem um rei. Tem um governo. Tem um reino. Lucas 16. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. Então, o que a gente está vendo hoje é uma transição. E a gente não está falando assim, a igreja vai perder a sua função. Lógico que não. O ajuntamento, então, não precisa? Claro que precisa. Nós somos um corpo. Mas talvez com mais maturidade, com mais revelação, mais presença, mais foco na presença. A gente está se movendo de servo de Cristo para amigo de Deus. João 15, 14, 15. Tiago 2, 23. A gente está se movendo de provisão para a bênção. O que é isso? Aquele que tem, lhe será dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Provisão é, Senhor, como é que eu pago o meu boleto hoje? Abundância é, cara, tem 500 milhões de reais aqui para fazer, né, para a gente poder mudar a educação do país, ajudar a mudar a educação do país. Isso é abundância. Tem recurso em abundância. Amém. Irmãos, e tem recurso físico em abundância. Amém. Nunca na história desse planeta os bancos centrais injetaram tanto dinheiro na economia. Os Estados Unidos está injetando alguma coisa perto de 60 bilhões por dia na economia. Está líquido, tem dinheiro. Mas sem reino tem pobreza. Aliás, esse é um dos sinais. A abundância de pobreza é a ausência de reino. De reino de Deus. Porque uma das evidências do reino de Deus, uma das evidências, é a prosperidade de uma nação. Você pega a Noruega, era um lixo, até chegar o Evangelho. O Loren Cunningham falando lá do Havaí, que o Havaí os caras matavam lá 200 pessoas num dia só, sacrificavam aos demônios. Há 200 anos atrás, é pouco tempo. Até que chegou um homem lá pregando o Evangelho e hoje você chega no Havaí, aloha. Genebra antes do Calvino. A Genebra era um lixo. Assassinos, ladrões. Então a gente está se movendo dessa coisa de, poxa, a gente é um país de coitadinho. A gente só tem para sobreviver. Para uma mentalidade de abundância. Não é de soberba, é de abundância. A gente está se movendo do plantar e colher. Eu não estou falando para vocês que essas coisas vão acabar, não é isso. Eu estou falando que Deus está colocando uma realidade superior, uma revelação maior em cima de uma revelação que vai continuar. Você vai continuar plantando e colhendo, amém? Mas você vai se mover só do plantar e colher para a herança. Eu sou herdeiro. Mateus 6, 26, 34 fala sobre isso. Provérbios 19, 14. A casa e os bens são herança dos pais, porém do Senhor vem a esposa prudente. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Eu falei com vocês aqui, a última vez que eu estive aqui, eu falei, o Senhor tem falado muito forte isso no meu coração. Salmo 24, 1, todas as coisas pertencem ao Senhor. E Deus falou comigo, se todas as coisas pertencem ao Senhor, se A tem tudo, o B tem o quê? Nada. Tem nada. Se a pessoa A tem tudo, a pessoa B não tem nada. Aí eu falei para Deus, mas eu tenho a minha vida. Eu tenho a minha vida. Ele falou, não, Senhor.
O fôlego de vida me pertence. Quando eu trouxer de volta, quando eu chamar de volta o meu fôlego de vida, porque isso não é teu, é meu. Eu falei, Senhor, o que é meu? Aí ele me falou, as suas escolhas são suas. O resto você é um administrador das coisas que eu coloco na sua mão. E quando você se posiciona do céu para a terra, quando você se posiciona de acordo com a vontade de Deus, com a palavra de Deus, quando você se posiciona, quando você vai se posicionando, tem uma coisa que vai acontecendo, favor de Deus. Você começa a experimentar o favor de Deus. Você começa a experimentar, porque o que eu tenho, irmão? Minhas escolhas, qual é a minha escolha? A minha escolha é de desfrutar de ser filho de Deus e com isso ter um pai que tem tudo. O meu pai tem tudo. Herança. A gente está se movendo de ser um irmão mais velho, né? Aquele cara que olha, critica, que está vendo o exterior e se move com inveja. Do filho pródigo, você está falando. É, do filho pródigo. A gente está se movendo do irmão mais velho, que não consegue enxergar que é dono também, que tem a herança também, a herança é dele. Que está de olho, né, no do vizinho. Puxa, Deus fez com ele, não fez comigo. Eu orei também, ele não ficou curado comigo, ficou curado com ele. A gente está se movendo de irmão mais velho para a paz. Para a paz. Para pessoas que vão gerar filhos. Para pessoas que vão gerar cristãos saudáveis. Amém. Que vão pegar, ao invés de ficar se comparando, ao invés de ficar achando que, poxa, fez com ele, não fez comigo, vão celebrar a vida das pessoas. Nossa, Deus está fazendo coisas extraordinárias naquela igreja, naquele grupo, naquelas pessoas. Glória a Deus por isso. A gente está transicionando de trabalhadores, de sermos trabalhadores do reino de Deus, para sermos capacitadores, pessoas que equipem outras pessoas. De trabalhadores para capacitadores, pessoas que equipem, empoderem. Então você pega, por exemplo, e você prega o evangelho para uma criança de rua. Ou você prega o evangelho para um pai de família. Esse cara é uma nova criatura. O teu trabalho não terminou quando ele aceitou Jesus. Você é um trabalhador do reino, mas capacita pessoas. Ah, mas eu não sou professor. Eu não sou mestre, não importa, você é um capacitador, amém? A gente está saindo de controle para empoderamento, empoderar as pessoas. Ao invés de medo, eu só controlo as pessoas para empoderá-las. Capacita e empodera. Lucas 22, 24 e 27 diz assim, e houve também entre eles contenda, sobre a qual deles parecia ser o maior. E eles lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, controlam eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é o maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Ou quem entre vós sou como aquele que serve? Então o que Jesus ele fazia? Empoderava. Ele ensinava, mas ele não ficava o tempo todo. Deixa eu ver o que você aprendeu. Falava, vai, cara. Vai. Aí eles voltavam, os 70 voltavam, e um deles virava e falava assim, Senhor, aqueles lá não quiseram aceitar, mandamos fogo do céu, queima tudo, mata todo mundo. E Jesus vai e ensina de novo. E envia eles de novo. Interessante, né? A gente está saindo de administrando pessoas para liderando pessoas.
A gente está saindo de ter um local que é ocupado por pessoas, para ter um local onde as pessoas são transformadas. Isaías 61, 4 diz assim: e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Transformação. A gente está saindo de denominacionalismo para apostolado. Existe uma diferença entre você fazer parte de uma denominação e você fazer parte de um denominacionalismo. Você fazer parte de uma denominação faz parte, é uma bênção, não tem problema nenhum. É fazer parte de uma família, amém? Agora, você fazer parte de um denominacionalismo, eu não vou lá no Descende porque não é da minha igreja. Você está focado no que separa. Quebra e separa. Você está focado naquilo que nos divide, naquilo que nos diferencia. No apostolado existe uma diferença. O apostolado, ele se reúne em torno de paz. Ele se reúne em torno de pessoas que estão querendo empoderar. Ele se reúne em torno de pessoas que estão querendo ver o corpo funcionar. Que estão querendo ver a mão ser mão. É diferente. São pensamentos diferentes. Ele não está preocupado se vai ser a denominação A, se é a denominação B. Ele está preocupado como é que está o corpo de Cristo. Como é que o reino está sendo expandido sobre a terra. Os recursos do reino estão disponíveis. Então, por exemplo, na igreja do Pedrão tem um trabalho com homens muito bom. A gente na nossa igreja aqui precisa dessa ajuda. E por que não aprender com eles? Qual o problema? A gente aqui tem uma área aqui da área sobrenatural que tem ajudado. Por que não aprender conosco? Qual o problema disso? Amém. Por que não a gente ser corpo? A gente está num processo de transição, porque a gente está no processo de amadurecimento. Você se converte e a maioria, a grande, esmagadora maioria das pessoas que se convertem, elas se relacionam com Deus, alma, mente, espírito. Então, quando você se relaciona com mente e espírito, cara, tua mente quer ter controle, a tua alma quer ter controle. Ela quer saber o que as coisas estão acontecendo, o que está acontecendo. E aí alguma coisa foge do teu cotidiano, do teu dia a dia, do teu script, daquilo que você está acostumado, aquela tua experiência com Deus, e aí pronto, aquilo já é uma ameaça. Tira a segurança. Mas quando a tua segurança está no teu relacionamento com Deus, está na intimidade, está na relação espírito-espírito, não quer dizer que você tenha que deixar tudo, não é isso, estamos falando de reino, né? Mas está falando de reino, de se ajudar como corpo. Pode falar, mano. Então vou te falar. Primeiro, pastor, profeta, apóstolo, evangelista e mestre não é um título, tá? Não tem nada a ver com título. Isso não é título. Isso é uma função, chamado. Tem nada a ver com o título. Isso é Efésios capítulo 4. Isso. Então, e tem um objetivo muito específico. Edificação do corpo. Então, o alvo não é você ser reconhecido. O alvo é você agir. E edificar o corpo. Para que aquela pessoa que andou com você, ela se pareça mais com Cristo. E desfrute daquele dom que Deus colocou na sua vida. Então, quando eu falo de apostolado, eu estou falando de apóstolos que têm chamado. Eu não estou falando de pessoas que se intitulam, agora eu tenho 100 igrejas, agora não sou mais pastor, sou apóstolo. Isso é absurdo. Tem uns que são apóstolos, nem tem título. Claro, é verdade, é verdade. Tem muitos, assim. Com certeza. Pregando ali. Isso é um sinal de transição. Sinal de transição. Jamais. Ele foi lá na escola do Dunamis. Espera aí, pessoal, só um de cada vez. Oi? Não, isso é um processo de amadurecimento, é normal. A minha filha
Tá gravando. Ele tira na edição, ele tira na edição. Tira na edição. Não para não, não para não. Mas olha só, quem tem filho sabe o que eu vou falar. Você fala, isso aqui é melhor, isso aqui é pior. Pneu furado é ruim. Bicicleta nova, melhor. Eu quero pneu furado. Pô, mas peraí, cara, você vai daqui até lá o começo da barra lá, carregando um pneu furado. Pô, vai de bicicletinha elétrica. Não, eu quero pneu furado. Qual é o processo de transição? Então vai, querida. Vai com Deus. Mas eu acho que essa gravação... Aí chega no meio do caminho, pai, o pneu tá furado, não aguento mais, pai, me ajuda. Só um exemplo aí. É uma maturidade, gente, processo, transição, a igreja... Agora, é que o problema é que a gente pensa assim, 5 anos, 10 anos... Irmão, Deus está fazendo há 5.000 anos. E a gente está vivendo um tempo fantástico. Você já viu antigamente como é que são as pinturas lá no Vaticano? Como é que o pessoal achava que era o céu? Cara branco, né? De olho azul, cabelinho louro. Deus musculoso. Não, mas os caras que estão no céu, antigamente, como é que era? Como é que a gente pensava? Como é que o céu ia ser branco? O pessoal... Qual raça? Branco. Não, calma. Calma, gente, calma. Não, mas é isso mesmo. Mas vamos lá. Não, só para a gente ter uma noção, né, de entendimento. Hoje, que o evangelho cresce na China, no meio asiático, lá o evangelho está crescendo. Então quer dizer que daqui a pouco vão se converter mais asiáticos do que toda a história dos brancos. E aí, então a gente vai chegar no céu, bolinho puxado? Então, mas é o processo. Em números já passou o Brasil, né? Em números absolutos. Possivelmente, né? Qualquer coisa na China que... Vamos lá, gente. Denominacionalismo... É que eu tenho que avançar aqui, senão, se você puder me perguntar depois. É importante? Desculpa, claro que é importante. Me perdoe. Pode perguntar, Luciano. Pode perguntar. Não? Eu ia compartilhar uma experiência de uma visão. A igreja está se posicionando Amém. através da adoração. Amém. Vamos lá, gente, que eu tenho que avançar aqui. Eu vou correr agora, tá? Mas eu quero passar alguns pontos aqui para vocês antes da gente terminar, para a gente não entrar na aula do Não Atrapalhar o Bruno. Então vamos lá. A gente está passando de denominacionalismo para apostolado. A gente está passando de irmão mais velho para paz. De produzir para reproduzir. Ao invés de tentar produzir um ambiente, uma parede que pareça o céu, a gente reproduzir o céu na terra. Amém? A gente está passando de trabalhadores para capacitadores, pessoas que equipem. A gente está passando de controle para empoderado, de filhos e filhas para pais e mães, de administrando pessoas para liderando pessoas, e você lidera pelo exemplo. A gente está passando de se reunindo ao redor da verdade, para a gente se reunir ao redor de paz. A gente está passando de concubinas para matrimônios, para noivas. A gente está passando de autoridade baseada no cargo, no título, para autoridade baseada no chamado. Porque existe uma diferença. Eu não sei quantos aqui conhecem o Dwayne, que cantou, foi o último a cantar lá no Morumbi. Dwayne. O cara surgiu do nada, meu irmão. Do nada. Do nada. Do nada. E hoje explodiu. Chamado. É quando você põe teu chamado em ação. Sem ação, porque é aquilo. Deus fala coisa conosco. Você acredita mesmo no que Deus fala contigo? É a história que vai dizer. Se a gente acredita ou não acredita. Então, liderança, a gente está passando de liderança de mesa redonda para liderança retangular. Mesa retangular. Tem cabeceira. E não é aqui, ó. Não.
Porque todo mundo tem a mesma autoridade. Não tem. Aqui, ó, Lucas 14, 7 e 11 diz assim: E disse aos convidados uma parábola, reparando como escolhiam os primeiros assentos, dizendo: Quando por alguém fores convidado às bodas, não te assente no primeiro lugar, não aconteça que esteja convidado outro mais digno do que tu. E vindo que te convidou a ti e a ele, te diga: dá o lugar a este. E então com vergonha tens de tomar o derradeiro lugar. Mas quando fores convidados, vai e assenta-te no derradeiro lugar, para que quando vier o que te convidou te diga: amigo, sobe mais para cima. Então terás a honra diante dos que estiverem contigo à mesa. Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. 7:28. E eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Tem menor e tem maior. E qual é a importância disso? Cada um saber o seu chamado. O que recebeu 5 talentos, recebeu 10 cidades. O que recebeu 3 talentos, recebeu 6 cidades. O que recebeu 1 talento e enterrou, qual deles era mais importante? Todos eram importantes. Todos tinham uma função. A gente está saindo do indo para o enviando. A gente está saindo do grande profeta, o grande profeta, para uma cultura profética. A gente está transicionando de em busca do pecado das pessoas para em busca do tesouro nas pessoas. A gente está a gente está transicionando de uma organização para um organismo. A gente está transicionando do natural para o sobrenatural. Está transicionando do aprender a obedecer para aprender a pensar. Para aprender a pensar com Deus. Porque não se trata só do que pensar, mas como pensar. A gente está transicionando de pastoreando igrejas para discipulando nações. Existe uma diferença entre Marcos 16 e Mateus 28. Marcos 16 fala de pessoa a pessoa, a pessoa a pessoa. Mateus 28 fala de nação. Todos são importantes. Mas a gente está transicionando. E é de pessoa em pessoa que você discipula uma nação. Mas se você ficar só de pessoa em pessoa, 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 você vai ter uma igreja gigante. Mas ao seu redor você vai ter um estado, uma cidade destruída. Porque você não discipulou a nação. Então, a gente está saindo dessas... Talvez, não tenho nenhum problema com as megas igrejas, não. Nenhum, pelo contrário, é uma bênção. Mas a gente está saindo só do foco, talvez, na mega igreja. Para como é que está o meu bairro ao meu redor? Como é que está sendo a transformação dos meus vizinhos? É amadurecimento, gente. É quando a gente cresce e fala assim, puxa, eu sou um rei, sou um sacerdote, deixa eu me posicionar e tomar posse. Essa rua é minha. Minha responsabilidade. Essa vizinhança é minha. Minha responsabilidade. Essa escola é minha. Minha responsabilidade. Quando você cresce, você passa a ter responsabilidade. A igreja está passando por um momento de transição. E quando a gente pensa em avivamento são dos jovens, eu não acredito nisso. O avivamento são de todos. Os que estão com fome e sede. Não importa a idade. Importa se você tem fome e sede. A gente está transicionando, eu já estou terminando, de baseado em sacrifício para baseado em relacionamento, em paixão. A gente está transicionando de perseverança para poder. Como é que é esse sacrifício para... Baseado em sacrifício é, cara, eu vou à igreja, eu não quero ir, eu vou à igreja porque eu tenho que ir. Porque eu tenho uma responsabilidade lá, porque eu tenho um cargo, eu tenho um título. Ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que ajudar os pobres, eu tenho... Mas baseado em paixão é... Cara, quando é que é a próxima oportunidade da gente ir para o hospital, galera? Porra, vamos lá. Amanhã eu tô lá, quem vai?
Porque você é apaixonado por Deus. Você não tem que fazer. Você é apaixonado por Deus. A gente está transicionando de aprender a servir para aprender a reinar. A gente está transicionando de aprendendo a obedecer para aprender a sonhar com Deus. Então uma coisa é só você receber uma informação, você obedece. Outra coisa é você sonhar com Deus. A gente está transicionando de mentalidade de arrebatamento para mentalidade assim na terra como é no céu. A gente está transicionando de separado do mundo para ser luz do mundo. De mentalidade de coitadinho para mentalidade de príncipe. De pecador para santo, de leigo para reis e sacerdotes. De ovelha, a gente está transicionando de ovelha para sacerdócio real. De mentalidade de condenação para mentalidade de convicção. A gente está transicionando de carregador de cruz para vestido de uma coroa. Você não está anulando carregar sua cruz e siga-me, mas você está colocando carregar sua cruz e siga-me, mas eu visto uma coroa. Também visto uma coroa. De vida secular para cristão 24 horas por 7. De pecado para glória, de pecado para glória, a gente está transicionando. Eu estava no pecado, estou na glória, agora de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. A gente está transicionando de evangelismo por pregação para evangelismo por honra. Você vai ter influência sobre aquilo que você honra. Dar para atender a uma necessidade, para dar para honrar a pessoa. Ensinando através da sua capacidade, para ensinando através de demonstrações, que é muito além da sua capacidade. A gente está transicionando de ensinando a palavra para demonstrando o poder. De só ensinar a palavra para demonstrar o poder. Amém? Não quer dizer que você não vai ensinar a palavra. Claro que você vai ensinar a palavra. Mas você vai ensinar a palavra e demonstrar o poder. Amém? A gente está transicionando de orando pelos enfermos para curando os enfermos. De fazendo evangelhos para fazendo discípulos. A gente está transicionando de dividindo nações para discipular nações. De trabalhando para o amor, trabalhando o amor. A gente está transicionando de discipulando por punição para discipular por visão. As pessoas seguem a visão. Não só, você não veio à igreja hoje, tá lascado. Fala aí, Theo. Tu vai postar essa lista no grupo pra gente depois? Posso postar. A gente está transicionando, né, para terminar, de ministérios para os santos. A gente está transicionando, gente, presta atenção nisso. De ministério para os santos, para o ministério dos santos. É diferente. Então são coisas que Deus está fazendo. Cada coisa dessa dá uma pregação de 2 horas. Mas foi tudo rapidinho. Cada tópico desse dá a pregação de 2 horas. Só de transição. Porque toda transição ela requer... Amém? Mudança de mente. O livramento de Gales, ele retrata essa amplitude. Aliás, para mim foi fenomenal. Mas, gente, que bom que a gente está vivo. Amém. Amém. Para fazer parte disso. Amém? É um tempo fenomenal. A gente está diante do maior avivamento que a Terra já viu. Amém. É disso que a gente está diante. E isso vai impactar todas as áreas da sociedade. E quando o cara fala lá, chegou a sua vez, Brasil, e eu creio que isso é profético, e é verdade, a gente está vendo isso acontecer diante dos nossos olhos. Né? Quantas oportunidades a gente vai ter de impactar esse mundo? Trazer mudança, trazer transformação. Vocês vão ser pessoas assim, extremamente... eu creio nisso. Que cada um de vocês vão ser pessoas extremamente chaves para o que Deus está fazendo agora. Glória a Deus. Amém.
Deus vai dar ideias para cada um assim, fazer coisas, cara, que a gente fala, cara, como é que o cara pensou nisso? Ah, vai tirar as pessoas da rua. Tá bom, faz um esquema com o Uber Eats, cara. Começa a trazer gente para comprar bicicleta. Tira os garotos da rua, treina eles, papapá. Vai começar, né? Os caras começam a ganhar um dinheirinho ali. Começa a sair da rua, pô, ficar ali. Agora tem que trabalhar a mentalidade também, de mendigo para alguém, o indivíduo. Criar escolas para enfermeiros, de cura. Tem tantas milhões de coisas que dá para fazer, que ninguém fez, porque Deus é criativo.